A aula de hoje é sobre fresamento. Desvendando o fresamento, uma visão abrangente. Mais desse material, desse conteúdo, você encontra no material da disciplina, no PDF. Esta apresentação, ela explora o universo do fresamento, uma operação que é fundamental na usinagem. Abordaremos desde as suas definições, aplicações, até os tipos de ferramentas e máquinas que são envolvidas nesse processo, além de discutir os parâmetros de corte e acessórios essenciais. Vamos ver no próximo slide. O que é fresamento? O fresamento ele é uma operação de usinagem onde uma ferramenta de corte rotativa, então nesse caso a ferramenta que vai rotacionar, e ela é chamada de fresa. Ela remove o material de uma peça para criar superfícies planas, retilíneas ou prismáticas. Ela surgiu após 1910 para atender de superfícies planas, prismáticas, complementando o torno que opera principalmente com peças rotacionais. As principais aplicações do fresamento é em ferramentarias, moldes e matrizes, componentes aeroespaciais, setor de autopeças, montadoras de veículos e as tecnologias atuais. Atualmente, o fresamento ele é executado em centros de usinagem horizontal ou vertical, máquinas de 5 eixos e máquinas multitarefas, permitindo a produção de componentes complexos e também de protótipos. As definições essenciais do fresamento. A fresadora, juntamente com as ferramentas e dispositivos, permite usinar uma vasta gama de produtos. A fresa, uma ferramenta multicortante, remove o sobremetal da peça na forma de cavaco, visando formar superfícies com a forma, dimensão, tolerância e acabamentos desejados. Então, a gente vai ter o primeiro movimento, o movimento de corte, que é a combinação da rotação da fresa, que geralmente vai ocorrer no sentido horário, e o movimento de translação, que vai ser o avanço da usinagem, que pode ser feito pela mesa ou pela própria ferramenta. As arestas cortantes, cada dente ou faca da fresa, ela vai remover uma parte do material. Nessa combinação de rotação e translação, resultando em maior rapidez na geração das superfícies. Temos aí também a precisão e acabamento para essa ferramenta, onde o fresamento alcança expressiva tolerância dimensional e geométrica, com acabamento superficial na faixa de 1 a 6,3 micron, influenciado por fatores como o estado da fresa e os parâmetros de corte. No próximo slide, vamos ver a classificação do fresamento. O fresamento ele pode ser classificado pela disposição dos dentes da fresa e pelo sentido de movimentação de avanço em relação à rotação da ferramenta, influenciando aí o acabamento superficial e também a vida útil da ferramenta. Então, nós temos 4 tipos de fresamento que ocorrem de formas diferentes. A gente tem o primeiro, que é o fresamento tangencial, onde os dentes da fresa estão na superfície cilíndrica da ferramenta, com o eixo da fresa paralelo à superfície gerada. As fresas são chamadas cilíndricas. No fresamento concordante, o movimento de avanço da peça e rotação da fresa do mesmo sentido, o cavaco começa no máximo e se reduz a zero, preferível para a maior vida útil da ferramenta em máquinas CNC. Já o fresamento frontal, os dentes da fresa estão na superfície frontal da ferramenta, com o eixo da fresa perpendicular à superfície gerada, conhecido como fresa de topo ou de facear. Fresamento discordante é o movimento de avanço da peça contra a rotação da fresa. O cavaco começa em zero e aumenta ao máximo, geralmente aplicado em fresadoras convencionais devido a folgas. E aqui a gente tem uma imagem que mostra cada uma desse tipo de fresa, tanto a tangencial como a frontal, a concordante e a discordante. Vejam como a ferramenta de corte, que é a fresa, faz um movimento rodante em cima de cada uma das peças.
Vamos ao próximo slide. Aqui a gente tem a classificação das fresas, como forma e fixação. As fresas variam em forma para atender às diferentes necessidades de usinagem, desde superfícies planas até perfis complexos. A fixação é crucial para a estabilidade e precisão da operação. A gente tem aí primeiro as fresas cilíndricas, utilizadas para gerar superfícies planas, rasgos e canais. Podem ser estreitas, como fresa de disco, ou alongadas, como a fresa de topo. Temos aí também as fresas cônicas, empregadas para criar prismas como rabos de andorinha, que são geralmente com haste incorporada. As fresas de forma possuem perfil de dentes específico para gerar superfícies especiais, como dentes de engrenagem, ranhuras e perfis angulares. Já a fixação podem ter hastes cônica ou cilíndrica, com ou sem rasgo, ou serem para mandril com chaveta longitudinal ou transversal. O sentido de corte mais comum é a direita no sentido horário. A imagem abaixo a gente vê alguns tipos dessas fresas. A fresa detalonada, fresa cilíndrica, fresa de disco, a fresa angular e a fresa de topo. No próximo slide, vamos ver tipos e características das fresadoras. As fresadoras são classificadas pela posição do seu eixo árvore em relação à mesa de trabalho, permitindo usinar uma grande diversidade de superfícies com rapidez e precisão. Vamos conhecer as suas características, que é essencial para a seleção adequada da máquina. No primeiro, a gente vai ter a fresadora horizontal, onde o seu eixo árvore é paralelo à mesa. A peça se desloca horizontalmente, longitudinal ou transversal. O deslocamento em altura pela mesa ou cabeçote. Na segunda imagem, a gente vê uma fresadora vertical. O eixo árvore é perpendicular à mesa. A peça se desloca horizontalmente, longitudinal ou transversalmente. Deslocamento em altura pela mesa. Na terceira imagem, a gente tem a fresadora universal. É uma máquina versátil com acessórios especiais, permitindo movimentos nos 3 eixos, rotacionais ou simultâneos, para gerar diversos formatos na peça. Temos agora parâmetros de corte no fresamento e cálculos. Os parâmetros de corte são cruciais para otimizar o processo de fresamento, influenciando a vida útil da ferramenta e a qualidade da superfície que a gente está trabalhando. A velocidade de corte é o parâmetro de maior influência devido às altas temperaturas geradas. Então, aí a gente tem 4 parâmetros para analisar. O primeiro deles é a velocidade de corte. É a velocidade tangencial da ferramenta em relação à peça, metros por minuto. O aumento na velocidade de corte tende a reduzir a vida da ferramenta. O avanço da mesa é a velocidade de deslocamento da peça em relação à ferramenta, medida em milímetros por minuto, calculada a partir do avanço por dente, do número de dentes e rotação. Também temos a profundidade de corte, onde ela pode ser a profundidade axial e radial de corte, e afetam a taxa de remoção de cavacos e a estabilidade do processo. A taxa de remoção de cavacos, onde o volume de material removido por unidade de tempo é essencial para avaliar a produtividade de operação. No próximo slide, a gente vai ver usinagens de carcaças e acessórios. Então, a usinagem de carcaças exige precisão para garantir paralelismo, perpendicularismo e alinhamentos de furos. As operações mais comuns incluem faceamento, mandrilamento, furação, alargamento e rosqueamento, frequentemente realizados em centros de usinagem horizontal. Então, primeiro a gente vai fazer a fixação da peça, onde utiliza-se parafusos, grampos, calços, cantoneiras e morças. O alinhamento da morsa com a mesa é crucial para evitar erros dimensionais. Depois a gente vai ter a fixação das ferramentas. O eixo árvore da fresadora possui um cone interno e chavetas para alojamento de acessórios.
Mandris, adaptadores, porta-pinças e portas-ferramentas são usados para fixar as fresas. Também temos o aparelho divisor. É o acessório que permite posicionamentos angulares precisos da peça e é essencial para usinar múltiplas faces, polígonos e dentes de engrenagens. Para finalizar a aula de hoje, nós temos o fresamento de engrenagens cilíndricas. A geração de dentes de engrenagens cilíndricas, de dentes retos, ela pode ser feita com fresas de perfil constante, chamada fresas de módulo, ideais para pequenos lotes sem grandes exigências de tolerância dimensional. O módulo define as dimensões dessa engrenagem. Aí a gente tem a relação do divisor. Então, a relação mais comum do divisor é 40:1, significando 40 voltas de manivela para uma volta de coroa da peça. O ângulo de pressão de 20 graus, geralmente é utilizado nesse valor, é localizado no diâmetro primitivo das engrenagens e é crucial para o contato na transmissão. Discos de furados. Os divisores são fornecidos com discos contendo diferentes quantidades de furo, igualmente espaçados para auxiliar na divisão indireta. Mais sobre esse conteúdo você encontra no PDF da disciplina. Até a próxima!